Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Dr. Deusdete, sou farmacêutico clínico e naturopata. Trabalho aqui no Instituto CuraPro, onde a gente desenvolve pesquisa sobre fitoterápicos e também com o uso da cannabis de diversas maneiras, tá? E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre uma matéria importante da prática clínica, né? Que é a farmacognosia, que é a ciência que estuda aí os fitoterápicos, né? E quais são as aplicações dos fitoterápicos e a sua importância no protocolo aí de tratamento das doenças, né? E nós vamos falar alguns exemplos aqui também. Também vou deixar o link de onde vocês procurar materiais importantes, livro também, tem um livro importantíssimo que eu vou estar falando no final, que vai ajudar aí a você enriquecer aí o seu protocolo de tratamento com os seus pacientes, né? A questão também da interação, postologia, né? Para que haja aí uma interação adequada entre os medicamentos que os pacientes provavelmente já tomam, tá? Então, na introdução aqui nós vamos falar sobre quais são as definições aqui dos fitoterápicos, né? Essa definição, os fitoterápicos são medicamentos extraídos, obtidos a partir de plantas, né? Com eficácia e segurança comprovada por estudos científicos. Bom, nesse primeiro ponto aqui é importante ressaltar que a maior parte dos fitoterápicos, né, muitos que são usados, a gente ainda não tem estudos clínicos conclusivos, tá? Ainda precisa de muita pesquisa, mas muitos a gente já conseguiu definir, né? Tanto que vários fitoterápicos viraram medicamento de primeira linha, tá? Então, o que a gente deve levar em conta? A importância na prática clínica, né? E geralmente a gente usa os fitoterápicos como um medicamento complementar, né? Uma prática clínica complementar. Embora muitos fitoterápicos tenham aí um papel de ser de primeira linha mesmo, tá? Existe uma regulamentação no Brasil, a RDC 26 de 2014, da Farmacopeia Brasileira, e o RENISUS. O que é esse RENISUS aí? É a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse do SUS. Então, conforme as plantas vão sendo pesquisadas, conforme vai sendo elucidado aí as aplicações dessas plantas, elas vão sendo liberadas para a listinha de plantas lá fitoterápicas do SUS, né? Nós temos uma lista até grande já, passa de 100 ervas, né? Começou pequena, com cerca de 70 ervas, hoje tem mais de 100, e vários postos aí de saúde pelo Brasil, os pacientes têm acesso a essas ervas, tá? Bom, o uso de plantas medicinais, meus queridos, acompanha o ser humano há muito tempo mesmo, né? Então a gente pode ver aí aqui no Brasil, né, os pajés, né, que tratavam aí as tribos, né, com o conhecimento que eles tinham sobre os fitoterápicos. Nós temos aí a vasta história dos povos chineses também, que tem um conhecimento muito grande sobre fitoterápicos e suas aplicações. Mas temos também vários outros povos, né, como os africanos, vieram a trabalhar aqui no Brasil e trouxeram seu conhecimento também de fitoterápicos, os povos da Europa. Então, todos os povos no planeta inteiro, né, usaram fitoterápicos em grande escala, porque a medicina moderna ela é jovem, muito jovem, né? Antes se usava, né, os fitoterápicos, a questão da alimentação, então muita coisa, né, vem lá do passado, Então, nós podemos colocar aqui, né, que o uso das plantas medicinais acompanha a história da humanidade, estando presente na prática da cura de povos antigos, como os egípcios, chineses, indianos, indígenas, né? Então é muito vasto, né? E aqui no Brasil a biodiversidade é muito rica mesmo. Eu tive a oportunidade de trabalhar no laboratório de pesquisa de fitoterápicos aqui em São Paulo
E nós tínhamos catalogado isso há 20 anos atrás, nós tínhamos catalogado lá 2.300 plantas com potencial fitoterápico, né? E a gente tinha estudado lá no máximo 100 plantas, né? Então, para vocês verem como falta muita, mas muita pesquisa, né, em relação às plantas aí e às suas aplicações. Então, muitos das aplicações que nós fazemos de fitoterápicos, principalmente aqui no Brasil, é de conhecimento centenário aí, que vai passando de geração a geração, né? As pessoas foram trabalhando com essas plantas e foram conhecendo seus efeitos, a quantidade certa, e hoje nós temos aí um conhecimento, né, que precisa progredir, claro, né? Mas já nos ajuda a ter uma visão positiva aí dessas plantas, tá? Então, com o tempo, a ciência começou a validar esse conhecimento dos povos, né? Estudando os princípios ativos, padronizando as doses e garantindo maior segurança. Dentro do sistema de saúde, um marco importante foi criado, né, que é a Política Nacional de Prática Integrativa Complementar. Isso foi no ano de 2006, né? Que inclui a fitoterapia no SUS como prática terapêutica oficial. Por que oficial? Às vezes as pessoas falam, não vale a pena usar um chá, não vai fazer efeito. Porque a gente vê na prática popular, né, os efeitos dos medicamentos, né? Realmente eles, por exemplo, eu sou nasci na década de 70, então quem nasceu nessa época aí, era muito comum as famílias serem muito pobres e não ter acesso a medicamento. Então os nossos pais, os nossos avós cuidavam da gente com o que eles conheciam, o pouco que eles conheciam dos fitoterápicos, né? Um chá de camomila, né? Um gengibre, uma sucupira, essas coisas é que a gente acabava usando e, né, não tinha vermífugo, né? A gente usava vermífugo, aloes, na semente de mamão e resolvia, né? Então é importante a gente reconhecer aí esse lado aí da sociedade, né? Quando o SUS fez a sua listinha lá, né, ele começou, como eu falei no começo, com 71 espécies de vegetais com potencial de uso clínico, né? Outro avanço fundamental foi a farmacopeia brasileira, né, que reúne aí uma monografia de plantas medicinais e seus parâmetros de qualidade, segurança e eficácia, garantindo assim um respaldo técnico para uso profissional dos fitoterápicos, né? Então a gente tem também essa questão da farmacopeia brasileira. Esse processo demonstra que a fitoterapia, longe de ser apenas uma prática popular, tornou-se uma estratégia aí integrada da saúde pública, tá? Oferecendo alternativas eficazes, que já são comprovadas cientificamente, acessíveis, porque as ervas são muito mais baratas, né? E seguras, quando a gente orienta o paciente a utilizar de forma adequada, tá? Assim, o profissional de saúde que conhece os fitoterápicos e suas interações medicamentosas está mais preparado para unir o que, meus queridos? A tradição com a ciência. Porque sempre vai ter aquela pessoa que fala assim, isso não resolve nada. Então, eu conclamo vocês a estudar os fitoterápicos, para que vocês tenham opções, né? Às vezes você vai trabalhar numa região, vai fazer um serviço social, né? Tem muitos colegas que viajam para a Amazônia, para o Pará, para o meio daquelas regiões lá, e às vezes aquelas populações não têm acesso ao medicamento da forma mais fácil que nós temos aqui. E o conhecimento fitoterápico vai ajudar eles a resolver vários problemas simples, né? Como uma diarreia, uma dor de cabeça, um mal-estar no estômago, né? Um problema de ferimento, uma inflamação, coisas que dá para se resolver com muitos fitoterápicos, né? E ali da região, tá? Então, com o avanço da ciência, né, várias plantas medicinais tiveram seus compostos estudados, né? Isolados, validados.
originando medicamentos modernos ou permanecendo como fitoterápico padronizado, né? Com eficiência e segurança aí reconhecida. Então, na prática atual, nós temos que olhar para o fitoterápico como aliados no tratamento dos nossos pacientes, tá, gente? É um poderoso aliado, tá? Então, muitas vezes, o fitoterápico é colocado como um tratamento principal, né? Nós podemos pegar, por exemplo, no caso de gastrite, a gente usa ali a espinheira santa, é um dos medicamentos mais eficazes, né? Ali para questão da dor, né? E do processo inflamatório. Também eles podem ser adjuvantes em terapias convencionais, potencializando os efeitos e melhorando a qualidade de vida, né? Aí tem um exemplozinho aqui, né, de um adjuvante, que é a cúrcuma, anti-inflamatória. Depois nós vamos falar mais detalhadamente sobre ela, tá? Contudo, o uso seguro e racional exige do profissional de saúde conhecimento profundo, não apenas das indicações clínicas, mas também das interações medicamentosas, né? Porque é uma erva que você pode usar a la vontade e por tempo indeterminado, tem regras, né? E essas regras devem ser conhecidas, tá? Porque essas ervas podem ter efeitos colaterais também. As pessoas usam a erva e não acham que vai ter efeito colateral. Por exemplo, o ginkgo biloba, com uma pessoa que toma anticoagulante, ele pode ter sangramento, né? Outro exemplo, a babosa, ela pode causar um desequilíbrio eletrolítico, né? Pode causar, por exemplo, uma diarreia. São sintomas aí que às vezes o paciente não quer, né? Provocar efeito adverso quando usados em doses inadequadas ou por tempo prolongado, isso que a gente falou, né? Assim, cabe ao prescritor integrar os fitoterápicos à prática clínica de maneira baseada em evidências. Então, eu escutei de uma erva que é muito boa. Vamos pesquisar, vamos ver o que se tem de ciência sobre essa erva, né? Não simplesmente falar, eu confio ali no profissional que falou, né? Tá tudo certo e vamos prescrever, né? A gente pode ter efeitos colaterais desagradáveis aí nos nossos pacientes, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre os fitoterápicos em destaque, os mais simples aí, os que as pessoas costumam usar, e é importante a gente saber para a gente poder saber orientar esses pacientes aí acerca do uso, né? Vamos começar pela babosa, que ela é bem conhecida e bem aplicada, né? A maioria das pessoas acha que a babosa é só para passar no cabelo, né? Mas a babosa é uma planta fantástica, fantástica mesmo, né? Então o que se usa da babosa? Da babosa a gente usa o gel, que é aquela parte interna da folha, né? Tem pessoas que batem a babosa com casca e tudo e não é saudável, porque tem toxinas na casca e também aumenta o efeito laxativo, tá? Então não é seguro bater com a casca, a gente usa só o gelzinho, tá? Então ela pode ser usada tópico, né? Uso tópico, quando tiver queimaduras leves. E tem um detalhe legal, quando você faz o tratamento direitinho com a babosa para queimadura, geralmente não fica cicatriz. É muito bom, eu já vi vários resultados assim, já tratei vários pacientes nessa condição, o resultado é muito bom, tá? O uso oral, a maioria das pessoas usa para constipação, né? O intestino está preguiçoso, está preso, mas hoje em dia vários médicos já têm prescrito a babosa para problemas gastrointestinais, tá? Desde a gastrite, esofagite, né? Inflamações do duodeno, inflamações e irritação do intestino, tá? E como é que é usado? Você vai pegar o gelzinho, né, da babosa, vai bater com um pouco de mel, né? Você pode pôr um pouquinho de copaíba também, que é um cicatrizante, um antibacteriano poderoso, e você vai dar de 30 a 50 ml para o seu paciente de 2 a 3 vezes por dia, tá? Geralmente por 30 dias, vai dar uma recuperação muito boa, além da babosa limpar o intestino, né? Ela carrega tudo que é toxina do intestino, ela carrega. Então é muito, muito, muito importante a aplicação da babosa, tá bom? As interações aí dela, né, pode
potencializar o efeito de laxantes, hipoglicemiantes e diuréticos, tá? Então, bastante cuidado se o paciente estiver usando um desses medicamentos aí. E qual é a contradição da babosa? A contradição é para gestantes, lactantes e em uso prolongado, né? Se a pessoa usa por muito tempo, pode provocar aí as cólicas e a perda de eletrólitos, tá? Outra planta fantástica que é de uso aí centenário aqui no Brasil é a semente da sucupira, né? Quando era criança, eu lembro que a gente separava uma panela só para preparar a sucupira, porque ela gera uma resina, né? E ela grudava ali na panela, é difícil de tirar. Hoje em dia a gente tem o extrato, que é mais fácil, a gente pode manipular a cápsula, né? Mas para que é usada a sucupira? Ela é usada em doenças reumáticas, né, como eu coloquei aqui para vocês, artrite, artrose, dores articulares, e o resultado é muito bom mesmo. Tenho tratado muitos pacientes com esses sintomas e o efeito tem sido bom, né? Graças a Deus aí tem tido um resultado muito bom, né? Diminuindo aí o uso de anti-inflamatórios, né? De corticoides, e isso ajuda bastante o paciente, né? Então ela vai ter tanto as propriedades analgésicas como anti-inflamatória, tá? Então vai diminuir dor e inflamação. E como é que eu faço a posologia, né? Quando você for usar o chá, é de 1 a 2 sementes em 1 litro de água e tomar de 2 a 3 xícaras por dia, né? Você divide ali de 8 em 8 horas, tá? Em cápsulas, você pode usar de 200 a 600 miligramas por dia e você pode dividir essas 600 miligramas em 3 doses de 200 miligramas. Geralmente é o que eu faço. E eu costumo colocar outras ervas juntos para potencializar a ação e eu ter uma melhora mais rápida do meu paciente e para ele não precisar usar por um longo tempo. Então, geralmente eu coloco unha de gato e garra do diabo junto, tá? Na proporção aí de unha de gato você pode pôr de 150 a 300 miligramas e a garra do diabo de 100 a 150 miligramas, tá? No caso, se você for fazer para dividir em 3 vezes, é só dividir as doses também em 3 e aí você vai ter uma composição bem equilibradinha, tá bom? Quais são as interações aí da sucupira? Ele pode potencializar aí o AINES, né? Os medicamentos AINES e também os corticoides. Então, geralmente, quando a gente prescreve a sucupira, a gente dá uma parada com corticoide, né? Às vezes a pessoa tá, uma fibromialgia, uma artrite, uma artrose, uma esclerose múltipla, né? Então a gente dá uma segurada no corticoide, né? Faz aquele protocolozinho, né? De 7 a 10 dias com a sucupira, né? E depois, se precisar, a gente volta com o corticoide, tá? E qual que é a atenção? A sucupira, ela ainda está no processo de pesquisa, né? A gente ainda tem muita coisa para aprender com a sucupira, então a gente tem que observar, né, a evolução do paciente, tá? Temos que observar bem a evolução do paciente. A outra planta fantástica que eu quero falar aqui para vocês é uma planta que já é muito usada aí pelo pessoal do gastro, né? Que é a espinheira santa. Ela é uma planta fantástica porque, junto com outros medicamentos, fazendo um protocolo bonitinho, com bastante cuidado e estudo, se a pessoa tem conhecimento, você faz um tratamento muito bom, né? A parte dela usada é as folhas, mas hoje a gente também tem aí o extrato seco, né? Que pode ser manipulado. Então, o que ela vai tratar? As gastrites, as úlceras, os refluxos, tá? Ela também é cicatrizante e analgésica. Então, qual que é a forma de usar? Geralmente a gente faz o tratamento por 30 dias, né? E se a pessoa tiver disponibilidade para usar ou quiser usar o chá, né? Você vai usar de 1 a 2 gramas da folha seca em 150 ml de água, tá? E vai tomar de 2 a 3 xícaras por dia. Eu recomendo mais o uso da cápsula porque às vezes a pessoa enjoa de tomar o chá, ainda tomar 3 vezes ao dia, tá? E aí a gente pode estar usando o extrato seco, né? De 100
até 600 miligramas. E a gente divide em 3 vezes no dia, né? Então, se você for prescrever para o seu paciente para tratar uma gastrite, uma esofagite, né? Para tratar a questão da dor, você vai usar em média aí 200 miligramas de 8 em 8 horas, tá? Por 30 dias, então você vai prescrever aí 90 cápsulas, tá bom? Quais são as interações? Ela pode interagir com os antiácidos, né, como os IBPs, e também, que é o caso do omeprazol, né, e anticoagulantes. Então, tomar cuidado aí com os pacientes que tomam essas medicações. E ela é contraindicada para o caso de pacientes que estejam grávidas, tá? Porque tem um risco abortivo, tá bom? Outra planta também que é queridinha aí dos atletas é a cúrcuma, juntamente com a hortelã-pimenta, que é a piperina, né? Quais são as indicações? É um anti-inflamatório fantástico. Ela tem quando a pessoa faz uso, por exemplo, um atleta, por que ele prefere a cúrcuma, a piperina, do que um corticoide? Porque tem aquele gasto da musculatura ali durante a atividade física, e ele precisa recuperar aquela musculatura o mais rápido possível. E a cúrcuma faz isso muito bem. Então, por exemplo, você está com um paciente lá com lesão muscular, com fibromialgia, com esclerose múltipla, né? Com dores nas articulações, é uma indicação perfeita, né? E pode ser usada aí tranquilamente como de primeira linha, tá? Porque os efeitos são muito bons. Você pode usar o extrato padronizado, né? De 100 a 900 miligramas por dia, tá? A pimenta piperina você pode usar até 10 miligramas, né? Junto por cápsula aí, né? E a parte usada é o pó da raiz, tá? Ele também é um antioxidante, tá bom? Então as pessoas aí que querem combater radicais livres, evitar envelhecimento precoce, pode ser usado para ajudar no tratamento de pessoas com Parkinson, Alzheimer, que são doenças neurodegenerativas, vai ajudar bastante a frear aí a progressão da doença, tá? Se você usar doses muito altas, pode causar ali um desconforto gástrico, tá? Mas é muito raro as pessoas reclamar. A maioria dos pacientes não tem essa reclamação, tá bom? Quero falar também de um alta erva, que é o ginkgo biloba. O ginkgo biloba, ele é muito usado hoje em dia, né, para ajudar aí na questão da memória, mas ele tem também outras aplicações, como um vasodilatador, e ajuda também na circulação periférica. Ele melhora aí muito, né, a questão da pressão arterial, né, melhora a circulação, né, além da melhora a memória que as pessoas usam, né, ajuda na prevenção do declínio cognitivo, e tem uma aplicação legal que está sendo feita agora e tem ajudado muitos pacientes. No caso de chiado no ouvido, a gente prescreve aí o ginkgo biloba de 120 miligramas por 30 dias. E também nos casos de vertigem, a gente combina ali o ginkgo biloba com outros medicamentos para vertigem e a gente tem um resultado mais rápido, uma melhora mais rápida do paciente. Então vocês vendo aí que os fitoterápicos, quando você conhece a sua utilização e conhece ali os seus efeitos, se torna um aliado para você, né? Então, naturalmente, como ele é um vasodilatador, a gente tem que tomar cuidado com os anticoagulantes, né? Os antiagregantes plaquetários, AS, e claro, tem risco de sangramento. Outro detalhe importante do ginkgo é que você tem que suspender o uso do ginkgo 5 dias antes de qualquer cirurgia. Mesmo aquela cirurgia mais simples, como odontologia, né? A gente tem que suspender. A outra erva que eu vou falar aqui para vocês é o guaco, tá? E o guaco já é bem conhecido, a indústria farmacêutica já usa bastante aí em xaropes, em outras formulações. E ele é indicado para tosse, para bronquite, é um excelente expectorante e também um broncodilatador leve, né? E eu costumo, com os meus pacientes, misturar o guaco
com o agrião, porque o agrião também é um broncodilatador e também ajuda na limpeza do pulmão. Então, para você ter uma recuperação mais rápida do seu paciente que está passando aí por uma bronquite, uma pneumonia, você pode mandar manipular aí um xarope com guaco e agrião, tá? E vai ajudar aí na recuperação mais rápida do seu paciente. Mesmo a pessoa que tem asma, né? Por exemplo, uma coisa bem simples que eu recomendo aí para as pessoas que têm asma e que tem um resultado muito bom é o suco do agrião, né? Você faz o suco do agrião, toma todos os dias e você consegue barrar ali as crises de asma. É interessante o resultado que você tem. Então você pode usar xarope de 5 a 10 ml de 2 a 3 vezes por dia e pode usar a infusão da folha seca, né? Lembrando aquele detalhe que a pessoa pode enjoar do sabor e tal. Então, mas está aqui para conhecimento de vocês, né? A forma de fazer a infusão aí do guaco. As interações também com anticoagulantes, né? Porque potencializa aí o sangramento. E se a pessoa usar uma quantidade muito elevada do guaco, pode causar aí taquicardia, né? E vômito. Agora um chá aqui bem popular, que a gente vai falar, é a camomila. A camomila é bem popular, as pessoas usam às vezes até diariamente. Ela já é bem conhecida como um calmante leve, ajuda na ansiedade leve também, alivia a cólica intestinal, né? Ajuda na insônia, regula os distúrbios digestivos. Então ela é fantástica e é bem tranquila de usar também, tá? Então você pode usar a infusão das flores de 2 a 4 gramas secas em 200 ml de água de 2 a 3 vezes ao dia, tá? E se você for optar pelo extrato, você pode usar de 200 miligramas até 1.100 miligramas dia, que você pode dividir em 3 vezes, tá bom? Ela também tem interação com anticoagulantes, né? Como a varfarina e antiagregantes, tá? Então, no uso excessivo, você pode ter risco aí de desenvolver um processo alérgico, tá? Para pessoas que têm aí, pessoas sensíveis à camomila, tá bom? Para nós estar fechando aqui a questão das ervas, vamos falar também da valeriana, que já a indústria farmacêutica já usa bastante e é bem conhecida aí também de muitos médicos. A valeriana também ela é usada para questões de insônia leve, ansiedade e distúrbios do sono. Geralmente a gente trabalha a valeriana com outras ervas, como por exemplo a passiflora. A gente coloca as duas juntas, tem um efeito melhor, tá? Você pode usar cápsulas de 100 a 600 miligramas 30 minutos antes de dormir, né? O chá é da raiz e você pode usar uma xicrinha desse chá aí de 1 a 2 vezes ao dia. Você vai usar de 2 a 3 gramas ali no seu chazinho ali, de 200 ml, tá? Quais são as interações? Ela vai interagir com antidepressivos, com álcool, o benzodiazepínicos, tá? E ela tem ali um efeito sedativo aditivo, né? Então, se a pessoa está tomando uma medicação antidepressiva, medicação para o sono, ela vai potencializar a ação desses medicamentos, tá? E o efeito colateral aí é uma tensão que a gente pode dizer, né, que ela causa aí uma sonolência diurna e pode causar também um pouquinho de dor de cabeça. Bom, meus queridos, a parte dos fitoterápicos ela é gigantesca, né? Eu falei aqui no início da aula que a gente tem, né, milhares de plantas, né, no Brasil aí, eu não tenho nem ideia de quantos a gente tem. Lá no laboratório que eu trabalhei a gente tinha 2.300, mas as expedições pelo Brasil o pessoal continuava fazendo lá e trazendo novas ervas cada expedição. Então é uma coisa que a gente tem que pesquisar bastante. Tem um livro fantástico que você pode baixar o download gratuito aí, que é Tratado das Plantas Medicinais, que é uma obra ali feita pela professora e farmacêutica, né, a doutora Thelma Sueli Mesquita Grande. Ela é da Universidade de Lavras, uma universidade aí que tem se dedicado à pesquisa dos fitoterápicos. Isso é muito bom, porque a gente tem poucas áreas de pesquisa aí no Brasil direcionada aos fitoterápicos. A Universidade de Lavras é uma
bênçãos aí que Deus deixou pra gente aí pesquisando, né? Então esse livro ele detalha 383 espécies de plantas, né, com poderes medicinais, baseado em mais de 40 anos de pesquisa. Então bastante tempo, né, gente? Ali sendo um trabalho feito ali com os alunos nessa Universidade Federal lá de Minas Gerais, que é a Universidade de Lágrimas, né? Então as nossas considerações finais aqui é que a gente tem que estar ciente de que os fitoterápicos não são isentos de riscos, né? Podem causar problemas, podem apresentar interações relevantes com medicamentos de uso contínuo, então a gente tem que estar atento. A gente falou muito aí de sangramento, cefaleia e outras reações aí que pode ter. Sempre verificar dose, tempo de uso e contraindicação, sempre, tá? Porque a gente às vezes pergunta para o paciente, que medicamento você está tomando? E às vezes a gente não pergunta se está tomando algum chá. E isso é importante a gente acrescentar aí na nossa anamnese, para que a gente tenha uma visão melhor, né, do que o paciente está fazendo ali no seu dia a dia. Às vezes o paciente tem uma reação adversa, ele acha que aquela reação é do medicamento e às vezes é porque ele está tomando alguma coisa ali de erva junto com o medicamento, tá? Orientar os pacientes sobre automedicações e fontes confiáveis. Então, falar, olha, se você vai usar um chá, tenha certeza, né, do que você está usando, faça uma pesquisa, né, se oriente com um profissional de saúde para que você não tenha aí um efeito indesejável, tá? E concluindo aqui, meus queridos, os fitoterápicos representam uma importante ferramenta na terapia complementar, né? E eu creio que esse universo aí entre os fitoterápicos e os medicamentos alopáticos vai aumentar muito. Essa interação aí de ajuda, de complemento, vai aumentar bastante porque as pesquisas vão evoluindo, né? E os fitoterápicos, né, eles exigem conhecimento técnico, né, sobre farmacologia, interação e postologia. A gente precisa correr atrás desse conhecimento, tá? E o uso racional aí garante a eficácia e segurança ao paciente. Então a gente tem que estudar realmente, se aprofundar aí no conhecimento dos fitoterápicos, para que a gente tenha aí uma ferramenta poderosa para ajudar no tratamento dos nossos pacientes. Tá bom, meus queridos? Espero que a aula tenha sido benéfica para vocês, né? A gente deu uma resumida aqui. Espero que vocês tenham interesse de estudar, façam, né, uma pós, uma especialização na área, é muito, 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 muito bom, tá? Vocês podem fazer aí um estudo mais aprofundado da farmacognosia. Eu creio que vários cursos, né, de medicina e de farmácia já tem essa matéria. Farmácia tem porque é obrigatório, né? E o conhecimento é vasto, é gigantesco, né? Tem muita coisa para estudar, né? Então vocês vão aprender muita coisa nisso, tá? Então espero que tenha sido relevante aí para vocês agregar conhecimento na sua prática clínica diária. E nós aqui do Instituto Curapro, nós estamos à disposição de vocês para qualquer pergunta, para elucidar qualquer questão aí, no meu caso, em questão dos fitoterápicos, tá bom? Muito obrigado a todos e Deus abençoe a todos.